Thomas, novamente, bem-vindo a esta casa que também é tua, a bancada parlamentar. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, contigo? Ótimo, também obrigado. Thomas, o que é que nos trazes hoje? Venho-vos falar do emprego, ou melhor, da ausência de emprego, do desemprego, e de algumas características que são de extrema importância para entendermos os números que vemos e para não tirarmos conclusões simples sobre um tema tão complexo e arredado como este. Muito bem, como assim então? Bom, eu acho que muitas pessoas gostam de fazer comparações entre países, porque é que isto não é, e porque é que não é muito útil quando nos ficamos meramente por valores publicados pelos gabinetes de estudos. Em primeiro lugar, porque os gabinetes que publicam estes valores não têm a mesma definição de desemprego. Ou seja, na verdade, não estão a medir a mesma coisa, mas sim a atribuir-lhe o mesmo nome. Com base em critérios muito diferentes. E a metodologia mais consensual, que geralmente é aquela que é utilizada pela maioria dos gabinetes, passa primeiro por detectar o nível da população ativa, ou seja, contabiliza-se quem está a trabalhar somado a quem está disposto ou apto a trabalhar e que não está empregado. E é precisamente a proporção de elementos deste último grupo que nos projeta uma ideia do nível de desemprego. Agora, surge um outro problema, que é como identificar quem pertence e quem não pertence a este grupo, que é a população ativa. Será que chega a ter um open to work no LinkedIn? Não, e disposta a trabalhar, não é? Disposto a ter um emprego, estamos todos. Agora dispostos a trabalhar, se calhar também já muda um bocadinho. Pois lá está, isso entra numa parte do desemprego, que é o chamado desemprego voluntário, que é quando a pessoa até teria uma alocação no meio de produção, mas não está disposta... um pensador bloquista. Ou isso, sim, ou não está disposta a abdicar do seu tempo pela remuneração que lhe será... Nesse sentido, quais é que são, por exemplo, as métricas em Portugal para medir o desemprego? Bem, em Portugal, primeiro passamos por detectar a população ativa. Mas lá está, eu não sei precisar, mas certamente que será através dos dados das finanças, ou seja, a partir de quem desconta e quem não desconta, sabemos detectar quem está a trabalhar, e depois também pelo número de desempregados inscritos para Mas, para por exemplo, receber o subsídio. se eu descontar pontualmente, portanto, eu era estudante e fiz um trabalho de verão ou qualquer coisa, ou um contrato, seguidamente volto a ser estudante, não é? Entrou o ano letivo, sou desempregado. Se não estiveres inscrito, não é? Em princípio eu diria que mas não és se não estiver inscrito nas população. finanças ou se não estiver inscrito no IFP? No IFP. No IFP. Aí estás desempregado, não é? Posso ter uma procura ativa de emprego e não estar inscrito no IFP e já não contabilizo lá está, aí para a depois taxa de desemprego. é difícil seres contabilizado, não é? E é o caso do LinkedIn, como eu refiro aqui, o Open to Work, será que estou contabilizado ou não? Quer dizer, sou estudante, uma pessoa que tenha Open to Work no LinkedIn não está inscrita no IFP e não está a descontar, portanto não será em princípio contabilizada para a população ativa. E isto também varia imenso de país para país. Por exemplo, esse caso que tu referiste, se calhar num outro país com outro sistema de contabilização, poderá ser incluído, essa pessoa poderá ser incluída na população ativa. E, portanto, nestas comparações é preciso ter cuidado com isto, porque muitas vezes os 8% retratam uma realidade totalmente diferente de 8% noutro país, não é? Claro. Do desemprego. E isto tudo porque é que eu achei interessante falar disto? Tenho visto muitas comparações com esta grande amplitude que se tem visto no mercado laboral americano, agora com a pandemia ainda mais, e em que vemos uma estrutura de um mercado laboral que passa dos 4% de desempregados em meados de março do ano passado para um mês depois, sensivelmente, estar próximo dos 14%. Mas que também agora, ultimamente, no último mês, recupera de uns 14% para 6%, o que demonstra esta grande flexibilidade claro, e mais agilidade. Ao contrário do mercado muito mais rígido. Como o europeu, sim, que teve uma amplitude com a pandemia, na zona euro, sobretudo, menor que 2%. Mas depois lá está, toda esta flexibilidade no caso americano também vem com um custo, não é? E por outro lado, a rigidez europeia também vem com um custo, claro. Que nunca se terá uma taxa média de desemprego tão baixa como a dos Estados Unidos, enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos também nunca terão uma amplitude tão baixa, que é boa, sobretudo em termos de crise, como a europeia.
E pronto, era este ponto que eu vinha aqui falar. E obrigado por teres trazido, Thomas. Acho que é extremamente interessante, dado que eu até posso ser desempregado em Portugal e não ser desempregado aos olhos de Espanha, aos olhos dos Estados Unidos, ou da África do Sul e por aí fora. Até em Portugal tem variado imenso o... Ou seja, sem me mexer posso ser desempregado e empregado. Sem te mexeres, dependendo da forma como for construído o índice, no momento em que for construído o índice e se for avaliada a tua situação, sim, podes, sem mudar de circunstâncias reais, ou seja, de passares a ter emprego ou não, podes passar a ser contabilizado como desempregado ou a ser contabilizado como população não ativa e, portanto, nos nossos moldes, não desempregado nem empregado, não és população ativa, simplesmente. Muito bem. Nesse sentido, e para concluir, Thomas, notas positivas e notas negativas. Bem, a nota positiva desta semana vai para a administração Biden, que se tem revelado muito interessada em fortalecer a ligação transatlântica com a União, e eu acho que isto é muito oportuno. Até o Putin desejou boa saúde. Estamos todos do lado dele. Sim, sim. Mas lá está, eu acho que isto é mesmo muito oportuno, tendo em conta e tendo as considerações atuais dos desafios geoestratégicos a nível multilateral, desde o clima ao comércio, bem como as relações com Pequim e Moscovo. Agora, a nota negativa vão para o governo de Boris Johnson, por já estar a falhar no cumprimento de medidas que ficaram acordadas com o Brexit Deal, mais concretamente por não estarem a cumprir as exigências da implementação do NY Protocol, que é o protocolo que estabelece as relações com a Irlanda do Norte, ou seja, este triângulo comercial entre a Irlanda do Norte, a República da Irlanda e a União. E pronto, é uma nota negativa porque já começamos com o pé errado este Brexit Deal, e é uma fronteira com muitos problemas históricos e que já todas as preocupações que se tiveram e que se tentaram mitigar no Brexit Deal já não estão a ser muito bem geridas, diria. Thomas, como sempre, muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu pelo convite. Estarás cá também para o mês, a tua rubrica acaba por ser mensal. Vou então dar...